todos. Quero cumprimentar cada um dos apresentadores e também ao público, né, presente. Dizer que essa sessão, né, ambientes, exposições e atores do pós-digital, é uma das sessões do GT, Imagem e Tecnopoéticas, né? Então, a gente está já desde o princípio, né, participando junto ao LabFront. A gente faz parte de uma rede, né, de colaboração e discussões críticos, teóricas, de trabalhos, né, participação também em produção de trabalhos. E então nós temos feito no Seminário de Artes Digitais agora o congresso, né, de arte e tecnologia. Nós temos trabalhado com os temas, né, que são correlatos. Um campo abrangente, né? Então vocês vão observar exatamente a diversidade de trabalhos, né, que são apresentados dentro do GT. E então a gente organiza para estabelecer mesmo uma possível diálogo. Então, cumprimento aqui a Roberta, né, Gerlin Moro, que vai falar, eu não sei se a Maria Cristina também está presente, fala junto com a Não, Roberta. ela não tá, né? não pôde vir. Então, vai apresentar então a Roberta. Deixa eu pegar aqui o trabalho que eu anotei. O trabalho... Só um instantinho. Bom, a estrela... Não, desculpa. Na página errada. Então, o trabalho Experiência Sensorial e Ambientes Imersivos, o caso da mostra Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio. Depois nós temos o trabalho da Richelle Quaiato, não sei se é assim mesmo pronuncia, e da doutoranda Andrea Capsa, a força discursiva do mediador em exposições de arte e tecnologia, considerações a partir do Factors 4.0. Então, Federal de Santa Maria, a Roberta Federal do Rio Grande do Sul. Conversas com literatura e cinema e memória em intertelas de feiras literárias e espaços educativos, com a Fernanda Mello, a Mônica Kleins e a Maria Moraes, da UFRJ, todos da UERJ. O artista programador, criação e edição em projetos de literatura digital colaborativos, da doutoranda Amanda Martins, do Cefet-MG. Então, são esses trabalhos que estão aqui com vídeo, né, para serem apresentados na sequência. Então, exatamente conforme disse a Isabela, né, eu e o Wagner, que estamos aqui moderando essa sessão, somos ambos do Cefet-MG, nós vamos dar sequência, então, aos vídeos e depois vamos conversar com o grupo todo, tá? Para não haver demora. Então, Isabela, já deixo para você e o Luiz organizarem, então, a apresentação dos vídeos. Obrigado. Luiz, pode compartilhar a tela e iniciar os vídeos. Luiz, mesmo que não seja na sequência que o professor Rogério falou, os vídeos podem ser colocados e aí depois ele puxa a discussão de acordo com a sequência que está na programação. Assim, eu só segui a programação, tá tranquilo, pode ser dessa maneira. Bom dia, meu nome é Richelle Quaiato. Vou apresentar o artigo intitulado A Potência Discursiva do Mediador em Exposições de Arte e Tecnologia, Considerações a partir do Factors 4.0. Esse artigo ele é um recorte da minha dissertação de mestrado, vinculado ao PP de Arte da UFSM, na qual eu trabalhei com o projeto de mediação da 4ª edição do Festival de Arte, Ciência e Tecnologia.
O meu intuito com essa proposta é pensar um pouco sobre a função, sobre autonomia, né, e a atuação do mediador nas exposições de arte e tecnologia, visto que o que acontece, geralmente, quando se trata dos festivais de arte e tecnologia e das exposições com esse recorte, é que o mediador ele fica com uma atuação mais restrita a um cuidado com a obra, né? A gente sabe que a produção em arte e tecnologia tem muitas especificidades, né? Principalmente no seu aparato, nos seus conceitos, nas suas técnicas de produção, né? E que isso demanda uma certa manutenção, um certo cuidado com a manipulação, já que muitas dessas obras, elas, né, suas propostas vão aí incentivar que o público interaja, né, que ele participe das propostas. Então, para tratar um pouco das relações entre a função e o discurso, eu começo comentando que o conceito de mediação, então, ele é bastante amplo, né, ele é usado em diferentes áreas de conhecimento e que para esse artigo a mediação é considerada como um processo de comunicação múltiplo, né, assimétrico e muito necessário no contexto das exposições. Lembrando que cada espaço expositivo, e no caso do Factors, que é um evento, cada um desses eventos ele tem suas próprias dinâmicas de comunicação, né? E que a mediação cultural é apenas uma dessas estratégias, que vão incluir os catálogos de exposição, que vão incluir as redes sociais, o texto de curadoria, a própria expografia também é um elemento de comunicação que pode aí aproximar ou distanciar o público da mostra. Para pensar também essas relações, eu me aproprio do discurso, né, proposto pela pesquisadora alemã Carmen Morsch, quando ela vai tratar dos discursos utilizados pelos mediadores na contemporaneidade, né, vinculados às instituições. Então, são mediadores que trabalham no âmbito institucional, e ela vai elencar 4 discursos, né? O afirmativo, o reprodutivo, o desconstrutivo e o transformador. Para falar rapidamente, então, esses 2 primeiros, eles trabalham um pouco mais na ideia de uma reafirmação, né, do pensamento institucional, do pensamento da curadoria, e os últimos 2 vão trabalhar mais no âmbito de desconstruir, de propor diálogos que podem até ir de encontro com os discursos da própria instituição ou da própria curadoria. Então, esses primeiros 2 discursos são os mais trabalhados no âmbito institucional, e os últimos 2 são mais raramente utilizados, né? Então, a partir da leitura desse trabalho, né, dessa pesquisa da Carmen Morsch, eu identifico aí um potencial para trabalhar e para aplicar o papel, para desconstruir, para discutir o papel do mediador, né, e a sua potência de discurso nessas exposições que geralmente os mediadores acabam ficando com uma postura mais de cuidado e restrita, né, com uma atuação mais restrita. Então, pensando que tem um potencial aí, pensando que a atuação pode extrapolar essa barreira, né, de trabalho. O Factors 4.0, então, como eu mencionei, é o Festival de Arte, Ciência e Tecnologia. O projeto de mediação dele foi estabelecido a partir de uma metodologia com diferentes etapas, né, onde os mediadores que eram alunos da graduação em artes visuais, eles foram convidados a participar do laboratório de arte contemporânea, tecnologia e mídias digitais, o Labarte, né, que é responsável pela organização do evento, e esses mediadores eles participaram de todas as etapas de produção, de elaboração do festival. O festival da 4ª edição, ele teve como tema bioarte, então vai trabalhar com esses conceitos transdisciplinares, né, que vão atravessar a arte, a natureza, a vida, né, a ciência e a tecnologia. Então, eles participaram de todas as etapas, incluindo a montagem, aprenderam sobre a manutenção e puderam discutir com os próprios artistas que também estavam presentes na hora da montagem, né? Então, todos esses aspectos, eles vão contribuir para uma mediação mais crítica, para que o mediador se coloque com maior propriedade no espaço expositivo. Aqui apresento o cartaz do Factors, né? Que aconteceu de 30 de agosto a 1º de setembro, então é uma exposição
um festival de curta duração, e alguns registros, né, dos mediadores trabalhando com os artistas, na montagem das obras. A exposição aqui concluída na Sala Cláudio Carriconde, no Centro de Artes e Letras, na UFSM. Também ocupou o hall, né, do Centro de Artes e Letras. E para falar um pouco da prática e do desdobramento dessa exposição, desse projeto de mediação nessa exposição, vale apontar que grande parte do público é o público universitário, já que a exposição acontece em âmbito institucional, né? E durante esses 3 dias trabalhando na mediação, a gente teve algumas percepções, né? A gente pode identificar alguns aspectos referentes às diferenças na mediação dos públicos, isso tudo fica apontado, né, desdobrado no artigo, o distanciamento e aproximação de alguns visitantes, a questão do conhecimento prévio, que foi um fator que que apareceu muito durante as mediações, né? Quem tinha algum tipo de conhecimento ou quem se sentia um pouco mais deslocado por não conhecer, né, as especificidades dos trabalhos, né? E quero apontar que essa postura dos mediadores, ela foi completamente ativa e ao mesmo tempo acolhedora, né? A gente trabalhou muito na formação dos mediadores essa ideia de um respeito com o outro, de além de tudo, ouvir, né, para que tu coloque a tua vivência, para que tu compartilhe, mas que tu escute do outro, que tu perceba as necessidades, as intenções desse visitante, para que haja, de fato, uma construção de um conhecimento, né, e não apenas uma explicação, e não apenas uma instrução desse visitante na exposição. Trago aqui alguns registros das mediações, né, os mediadores tanto experienciando quanto explicando sobre as obras, comentando sobre as obras, isso tudo de acordo com a necessidade, claro, dos visitantes, né? Lembrando que é sempre uma experiência sensível, a gente está tratando de arte, é uma exposição de arte, né? Então, essa é uma fotografia, um registro bastante sensível da mediadora com o público, né? Junto à obra. Como consideração, eu gostaria de apontar rapidamente algumas questões. A primeira delas é que a gente identifica, ao final do projeto, a importância da inserção dos mediadores no processo dessa organização e montagem do festival, né? Que esse mediador ele não pode ficar alheio ao trabalho desenvolvido pelos outros núcleos da organização. Nesse sentido, o Factors, ele, desde a sua primeira edição, ele trabalha dessa maneira, né? Todos os núcleos de produção trabalham juntos. Então, tem discussões semanais durante praticamente 6, 7, às vezes 8 meses antes do festival acontecer, né? Pensando, então, que quando a gente fala dessa potência de discurso, dessa potência de diálogo do mediador, que vai extrapolar esse papel de um monitor de obra, né? A gente também tem que lembrar que é preciso que esse mediador tenha a sua própria autonomia, né? Para ele se colocar, trazer a sua vivência, que ele esteja num lugar onde ele consiga contribuir e agregar, né, junto ao público. Isso tudo permeado, claro, pelo projeto, pelas etapas, né, pela metodologia que se dá sempre no âmbito dos conhecimentos transdisciplinares, que é a própria premissa do festival, né, desses atravessamentos entre as áreas, os campos de conhecimento. Então, a partir dessa experiência, surgiram as questões que vão contribuir para aprimorar as edições subsequentes do evento. Esse ano a gente fez a 7ª edição e é sempre nas últimas 4 edições, nas últimas 4 edições, desdobrando então esse projeto que foi o primeiro aí mais elaborado, que foi o da 4ª edição, né? Mas como um todo, essa proposta ela também serve para que a gente pense o âmbito das exposições de arte e tecnologia de modo geral, né? A ideia é essa contribuição para esse pensamento mais crítico do papel do mediador, né? Dos seus discursos e autonomia. Um registro da equipe do Labarte, né, da produção do festival de 2017. E aqui as minhas referências. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade.
me chamo Amanda, sou doutoranda em estudo de linguagens pelo Cefet, Minas Gerais, e hoje eu vou falar sobre o artista programador, criação e edição em projetos de literatura digital colaborativa. Esse trabalho faz parte da minha tese, onde eu trato de dimensões da máquina na poesia. Partindo aqui da introdução do artigo, fica mais claro que eu estou falando sobre materiais e modos de produção que estão sempre permeando as questões dos poetas. A poesia se confunde com o seu fazer. Trata-se de um fluxo de expressão que sai de dentro do poeta para se materializar em um meio através da ferramenta e, no final, o diálogo entre o pensamento, a ferramenta e o meio de expressão é o resultado poético. Para contextualizar, esse início aí do artigo e da apresentação, eu trouxe um pedacinho do artigo do professor Rogério, Poesia e Técnica, onde ele explica que escrever é ainda testar possibilidades do alfabeto, quando não há um meio para se ressignificar o ruído, e cindir na zona sombria entre o simbólico e a impossibilidade de significar. Então, para a gente compreender essa noção de meios e modos de produção, edição e criação de literatura digital, é importante lembrar que eu estou falando não apenas de meios e modos, não apenas de softwares, não apenas da escrita, mas existe também na criação poética a programação de signos, então é importante deixar isso bem claro, ou também a sua impossibilidade. Então é importante deixar claro essas questões, porque tudo tem a ver com a noção de artista programador que eu trago aqui, que é uma noção onde eu casei aqui duas ideias. Primeira, que tem tudo a ver com isso que eu estou falando, que é a figura do poeta que nos traz a Anna Hathaway em seu poema Um Calculador de Improbabilidades. A figura do poeta como um calculador, como um programador, uma máquina que espera informações e signos para constituir poesia. Pode ser observado no que reflete essa poesia, um calculador de improbabilidades. O poeta é um calculador de improbabilidades. Limita a informação quantitativa, fornecendo reforçada informação estésica. É uma máquina heterótica em que as discrepâncias são a fulgurância da máquina. Hathaway estabelece um jogo semiótico de leitura e recepção. Se o poeta é uma máquina, a operação está nesse jogo de leitura de improbabilidades e o seu cálculo, processando limites e dimensões da linguagem. A poeta ainda faz inversões e afirmações, trazendo referências da prática das máquinas, da indústria, do trabalho fabril, em contraponto ao exercício do poeta. Então, aqui um trechinho: deslocação de grande tonelagem, laboriosa alfaiataria de Eros constante moribunda. Trazendo um outro olhar sobre a noção de artista programador, porque aqui com a Anna Hathaway a gente trouxe a ideia de um poeta programador, E é um poeta calculador de probabilidades, Aquele que faz o jogo dos signos, que faz a decodificação da linguagem, que ressignifica a linguagem, E que trabalha até a impossibilidade sígnica. Então, trazendo essa ideia junto a um conceito mais prático que o Aguiar traz para a gente sobre a ideia de artista programador e programador artista. Para o Aguiar, artista programador é aquele que cria condições programadas para que a arte se manifeste. Já o programador artista faria a arte a partir dos conhecimentos de programação que detém. Então, o artista programador, ele aprenderia os segredos de uma linguagem de programação e, a partir daí, passaria a dominar a máquina como sua nova técnica, ou sua nova arte, desenvolvendo novas maneiras de fazer arte. Ou seja, o artista programador, ele utiliza dessas ferramentas tecnológicas, ele utiliza da programação de linguagens, de códigos, para ressignificar aquele código, Trabalhar possibilidades de cálculos, de linguagem, possibilidades sígnicas a partir dessa programação. Enquanto que o programador artista, ele torna-se um criador de arte, não necessariamente a partir das linguagens de programação que conhece,
mas a partir dos recursos disponibilizados pela máquina. Bem no sentido da prática da programação, né? Daquele que a partir do seu conhecimento de programação cria arte a partir dos recursos, e daquele que a partir do seu conhecimento, da sua noção artística, utiliza esses recursos para ressignificar. Mas ele também fala sobre a noção de criação funcional. Então é como se a gente separasse realmente a codificação da linguagem, né, que é feita para o funcional, é feito para a lógica, por exemplo, das máquinas, e a codificação da linguagem, que é feita para a ressignificação poética, que é feita para a criação poética. A Cláudia Kozak, ela faz um mapeamento dos projetos de literatura digital colaborativos, coletivos, e isso é interessante para a gente ter uma noção das diferenças entre programadores artistas e artistas programadores. A gente pode também diferenciar algumas categorias de trabalhos que a gente pode considerar coletivos, colaborativos ou não, né? A Cláudia ela fala o seguinte: na literatura digital latino-americana são frequentes as colaborações entre pessoas que podem fornecer suas habilidades específicas para o desenvolvimento de um trabalho. Escritores, designers gráficos, web designers, músicos, programadores. Mas isso não implica necessariamente que a colaboração resulte em trabalhos coletivos sobre o impulso das comunidades experimentais. E aí eu trouxe um exemplo aqui de um projeto que é o do Eduardo Kac, muito famoso, o Alba, que na verdade o Eduardo Kac é quem criou o conceito, né? É o idealizador do projeto, mas não foi ele que criou o Coelho, foi o Laboratório Nacional de Pesquisa Agroeconômica da França. Significa que esse trabalho ele é colaborativo? Não, ele não está enquadrado aqui nessas noções de projetos colaborativos, coletivos de literatura digital. Ele tem uma única figura que concebeu, né, e ele só passou para outros para executar. Aqui já trago um projeto que também é de bioarte, e eu trouxe esse trechinho aqui do Gilberto Prado, né? Esse é o projeto Amoreiras, que o Gilberto Prado fez junto com o Laboratório de Poéticas Digitais. E eu achei muito interessante esse trechinho que ele fala: passamos cultivando meses os pés até ficarem prontos para ficar na calçada. Então, além de pensar o projeto, conceber o projeto, a equipe colaborativamente desenvolveu a tecnologia, desenvolveu a concepção, plantou as amoreiras, esperou que elas crescessem para ficar ideal para constituir ali naquele espaço da calçada, planejou o espaço. Então, este é um trabalho colaborativo constituído aí o que a gente poderia chamar de artistas programadores. E aqui um projeto de literatura digital, também colaborativo, onde isso também fica muito explícita, né? Essa questão do projeto colaborativo e da noção de programador, de artista programador, né? Então aí é um projeto realmente colaborativo, né? Assinado pelo Chico Marinho, mas que tem desde a sua ideia, da sua concepção, a participação de muitas pessoas, artistas, escritores, tanto na poesia sonora, e se tornou ainda além, né, da colaboração para a constituição do objeto como um todo, uma obra aberta, possibilitando aí novas colaborações. Está disponível no Laboratório Imaginário da UFMG, Laboratório de Arte e Tecnologia. Dá para baixar e acessar no computador. A literatura digital e a realização de projetos artísticos colaborativos trazem outros contornos para a noção de autoria, retomando noções sobre a materialidade da poesia, poesia e técnica, poesia e código. É preciso extrair a estranheza da relação poeta e software, ou poeta e máquina. Afinal, seria estranho afirmar que um pintor não precisou construir a tela? Ou que um compositor não construiu seu próprio piano? Geralmente isso não causa estranheza, né? Como causa estranheza a relação, né, de que um poeta fez um projeto de literatura digital. Criamos relações outra, quando notamos que o poeta, ao constituir a relação mais próxima com o meio ou com a ferramenta de edição de sua obra, expande noções de codificação da linguagem, algo típico do poeta experimental, compreendido por Hartley, que está escrito errado, me desculpem. Então,
quero mostrar aqui é essa noção de codificação da linguagem, das noções de poeta programador com a de artista programador. Olá, somos Fernanda Cavalcante de Mello, doutoranda em Processos Formativos e Desigualdades Sociais da UERJ, e Mônica Clemes, mestranda em Mídias Digitais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós vamos falar hoje sobre literatura, cinema e memória em intertelas de feiras literárias e espaços educativos. O presente trabalho visa relatar a experiência de ações de roda de conversa sobre literatura, cinema e memória realizadas na Feira Literária Internacional de Paraty e na Bienal do Livro, ambas em 2019. Além do levantamento de obras literárias, filmes e outros artefatos culturais inspirados na literatura nacional e internacional, nós preparamos um acervo composto de trechos de filmes para serem exibidos e visualizados nos celulares individuais de cada participante por meio de um código QR. Trechos de textos literários adaptados e cartazes de divulgação de filmes se somam à memória dos participantes, o que permite uma troca de saberes e o reavivar de lembranças fílmicas e literárias. Além disso, diferentes experiências confessadas em público teceram novas interpretações entre os sujeitos e esses artefatos. O trabalho desenvolvido nesses dois espaços, com atores sociais, espaços, tempos e faixas etárias diferentes, necessitou de uma adaptação do conteúdo, de forma que a roda de conversa criasse oportunidade como prática de troca, de diálogo, de interação, de processo formativo, através do encontro consigo mesmo e com o outro, e com isso a possibilidade do reavivamento e compartilhamento de lembranças na releitura das obras. Moura e Lima ainda vão nos falar sobre as rodas de conversa. Elas consistem em um método de participação coletiva, de debate, acerca de determinada temática em que é possível dialogar com os sujeitos, que se expressam e escutam seus pares e a si mesmos por meio do exercício reflexivo. Um de seus objetivos é de socializar saberes e implementar a troca de experiências, de conversas, de divulgação e de conhecimentos entre os envolvidos, na perspectiva de construir e reconstruir novos conhecimentos sobre a temática proposta. Nós, ao rememorarmos de modo confessional para a plateia as nossas experiências fílmicas e literárias, pretendíamos criar empatia com o público, que se coloca então disponível a ouvir, ver, sentir, lembrar junto, o que aciona novas narrativas sobre muitas outras experiências que um filme adaptado de uma literatura e vice-versa pode mostrar, iluminando diferentes relações dos sujeitos com a atmosfera fílmica e literária. As vivências e experiências diferentes permitiu um agenciamento com a alteridade e o desejo, na forma como o desejo é concebido por Deleuze no seu abecedário. Para que um acontecimento aconteça, é preciso uma diferença de potencial. Para que haja uma diferença de potencial, precisa-se de dois níveis. Então algo se passa, um raio passa, ou não, um riachinho, é do campo do desejo. Mas um desejo é isso, é construir. Ora, cada um de nós passa seu tempo construindo. Cada vez que alguém diz, desejo isso, quer dizer que ele está construindo um agenciamento. Assim, essa conversa ilustrada sobre letras, telas, afetos, através do exercício de fazer surgir à tona memórias, traz com ela novos agenciamentos e a possibilidade de novas perspectivas através do desejo e de uma nova concepção, um diferente ponto de vista de si e do outro.
O intuito dessa roda de conversa não é da interpretação de texto ou da análise do entendimento do enredo, mas da conversa consigo mesmo, com o outro, através da escuta e da fala, motivando o pensamento e a consideração sobre a própria vida. A conversa, ilustrada com trechos de filmes, livros e roteiros, possibilita ainda a difusão de obras e o despertar de leituras e releituras de muitos mundos, inclusive sobre o estar no mundo. Então, as narrativas produzidas nas conversas aparecem como personagens conceituais, tanto quanto as imagens e os sons. Alves vai nos dizer sobre isso. Os personagens conceituais são, assim, aquelas figuras, argumentos ou artefatos que entram como outro, aquele com que se conversa e que permanece presente muito tempo para que possamos acumular as ideias necessárias ao desenvolvimento de conhecimentos e à compreensão de significações. Esses personagens conceituais aí têm que estar, para que o pensamento se desenvolva, para que novos conhecimentos apareçam, para que lógicas se estabeleçam. O modelo roda de conversa foi escolhido por nós como uma ferramenta que possibilitasse e estimulasse os processos cognitivos, interativos e empáticos, para reflexão sobre os personagens conceituais envolvidos, inseridos no discurso narrativo, dando um sentido ao fenômeno elencado. As trajetórias de vida trazem marcas, estreações, e é através delas e de seus espaços vazios que se tece redes de conhecimentos e significações. Estabelece-se conversas, porque a oralidade está em toda parte, porque a conversação se insinua em todo lugar. Ela organiza a família e a rua, o trabalho na empresa e a pesquisa nos laboratórios, como nos fala Certeau e Giard. Por meio das conversas que se dão a partir de situações vividas, dos filmes assistidos, das leituras realizadas, cria-se condições propícias para organização, coordenação e projeção do real, como matéria passível de debate, assim como a avaliação de similitudes e diferenças com o real do outro, com quem se compartilha uma roda de conversa. Na roda de conversa, realizada a partir de fragmentos literários, propõe-se o exercício da fala das lembranças acionadas por esses fragmentos. Kandal nos diz a esse respeito: a parte da lembrança que é verbalizada, a evocação, não é a totalidade da lembrança. A descoberta da multiplicidade de lembranças possíveis de um mesmo acontecimento, estimuladas por contextos que mudam, tem um escopo antropológico considerável. Ela mostra que a presença do passado no presente é bem mais complexa, bem menos explícita, mas talvez bem mais forte que a existência de narrativas explícitas nos poderia fazer crer. O relato da filmografia que emerge a partir dos fragmentos literários imprime significados afetivos, imbricados à própria relação com a leitura e com o audiovisual, mas também com o ambiente em que se deu a experiência e os atores e as situações envolvidas. O processo na FLIP, Feira Literária Internacional de Paraty, em 2019, transcorreu com a apresentação inicial de lembranças das pesquisadoras. Essas reminiscências que vêm à cabeça sem muito esforço reforçam o caráter culturo-socioeducacional de livros e filmes e que começa na tenridade. Através do relato pessoal da Mônica Clemes, que fala da sua infância e da importância da família na sua relação com livros e filmes, pode-se ser mais assertivo sobre a importância da arte para a criança, o papel da família e educadores, no caso aqui em questão da literatura e do audiovisual. A criança aprende a ter foco, concentração para escutar uma história, ver e compreender as imagens, imaginar-se personagem da história com seus enredos em tempos e espaços onde a trama acontece, a manifestar seu senso crítico, até tornar-se um leitor competente, porque decodificadora do texto,
conferindo-lhe um sentido, relacionando-o com as experiências vividas e o desejo de compartilhar o aprendizado socialmente. Efkrem e Cunha nos dirão a respeito da definição de leitura, que, embora não seja uníssona, está essencialmente vinculada hoje à prática social, ligando a visão do leitor como essencial na multiplicidade de olhares interpretativos, fruto de diversas vivências. Esses diferentes modos de ler devem ser estimulados, aceitos e agregados à demanda de formação de leitores competentes e capazes de ter diversas visões sobre o mundo e a justificá-los. Esses diferentes modos de ver estão intrinsecamente ligados à dinâmica e às rápidas mudanças da nossa época, que produzem impactos na nossa forma de usar a linguagem e de nos comunicarmos. Olá, nós vamos apresentar o trabalho intitulado Experiência Sensorial em Ambientes Imersivos, o caso da mostra Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio. Meu nome é Roberta e a minha orientadora é a professora Maria Cristina Biassus, e nós somos do programa de pós-graduação em Informática na Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Apenas para introduzir, então, a temática do nosso trabalho, a questão da imersão da imagem sempre foi uma preocupação dos artistas desde muito tempo. Então, as técnicas ilusionistas da pintura já no Renascimento, elas já nos davam, no Renascimento e antes do Renascimento até, já nos dava essa noção de espaço artificial e integração do espectador. Então, o que vai mudar hoje é que a gente tem o advento das imagens técnicas e que a tecnologia ela vai nos ajudar a fazer esse redimensionamento da imagem como forma de incorporar e fazer com que o espectador ocupe o espaço da imagem. Que a gente vê então que há uma nova ordem visual onde sujeito, imagem e objeto eles vão entrar num processo de hibridização. Então, a partir desse contexto no qual nós trazemos aqui, nesse contexto teórico e prático, nosso trabalho pretende apresentar uma reflexão teórica sobre uma experiência imersiva e sensorial que é possibilitada por sistemas de projeção mapeada, e nós trazemos o caso da mostra Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio, que foi inaugurada em 2019 no MIS Experience em São Paulo. Bom, a arte experimental, então, ela vai propiciar essa convergência de linguagem. Então, um conjunto de aparelhos e seus sistemas eles vão começar a se expandir e transformar em outros formatos e tecnologias. E aí que vai acontecer que os artistas vão começar a pensar e a refletir sobre a realização de projeções de luzes e imagens sobre outros tipos de superfícies. A partir dessa arte experimental, eles vão pegar aparelhos e outros equipamentos e vão começar a experimentar. Então, eles começam a ir em direção ao experimento com a tela, pensando na projeção da imagem como poética, que vai dar, então, a origem ao cinema multiprojeção. Então, como a gente vê, há uma hibridização de mídias e que essas hibridizações elas vão dar impulso para a criação de instalações cinematográficas que vão conter projeções de vídeo, blocos de imagem e som, ambientes imersivos e interativos. E a Kátia Maciel ela nos diz que esses tipos de instalações cinematográficas elas propõem o atravessamento do corpo do sujeito, então há uma transformação do espectador em participador daquele ambiente. E nesse contexto, as exposições imersivas ela vai propiciar que o espectador participante, pegando então essa nomenclatura da Maciel,
caminhe de forma livre, entre pelas imagens projetadas, construindo nele uma espécie de visitante experialista. Então, voltada não por si só pela experiência da tecnologia, mas para a experiência própria e sensível e perceptiva do espectador. Então, nesse trabalho, nós vamos trazer ao diálogo exposições que utilizam projeções mapeadas para a experiência do espectador. Então, a gente vai privilegiar a experiência mesmo do espectador e trazer ao diálogo o papel da mídia audiovisual como estratégia da evocação dos sentidos e reintrodução de técnicas cinematográficas. Por isso que nós começamos a falar sobre arte experimental e cinema experimental. Então, como a gente vê nesses GIFs aqui, a representação audiovisual de elementos que são provenientes de outros períodos, que vai ser pela combinação de colagem de pinturas, de outros tipos de mídias também, vai trazer, essas exposições vão trazer músicas, imagens de movimento, vídeos, recriações, a partir do próprio artista retratado. Aqui a gente tem, por exemplo, o Caravaggio e o Van Gogh, que são artistas de 2 períodos diferentes. Então, o que se percebe que há uma importação de linguagens artísticas de outros tempos para o espaço visual contemporâneo. Então, a questão principal dessas exposições está na evocação de sensações autênticas e imediatas em resposta às imagens projetadas. No Caravaggio Experience, a gente tem uma terceira sentido, que é a fragrância, que eles colocaram junto com a questão da imersão visual e da imersão audiovisual na experiência. Bom, passando agora para o nosso estudo de caso, que seria a exposição que foi inaugurada no Music Experience em 2019, que esse espaço Music Experience, projetado pelo Museu de Imagem e Som de São Paulo, ele é considerado o primeiro espaço com foco em exposições imersivas. Então, para abrir esse espaço, para implementar esse espaço, eles criaram essa exposição do Leonardo da Vinci. E para isso ser feito, se valeram de tecnologias de fora, como a Sensory 4, realizada pela Grand Exhibitions, e vai combinar animações digitais multicanal, som surround e 40 projetores de alta definição. Então, como que foi feita, planejada essa mostra? Para a criação dessa experiência multissensorial, eles pegaram códices, anotações, diagramas, desenhos e pinturas do artista e digitalizaram em alta definição, o que possibilitou nessa projeção de imagens em grandes tamanhos. E ao longo da exposição, o que a gente percebeu, como a gente vê aqui o Batismo de Cristo, uma das primeiras obras que aparece na mostra, é que há fragmentos que são animados, fragmentos das obras, e esses fragmentos são expandidos, promovendo para a gente, como espectador, uma visão aumentada de partes das obras. E além disso, a gente vê movimentações e cenas gravadas de localidades próprias que Da Vinci viveu na Itália e pessoas também que vão introduzir obras do próprio artista. Além disso, a gente viu também a simulação gráfica de engenhos e construções desenvolvidas por Da Vinci em 3D, então elas são animadas, essas simulações gráficas são animadas como montagens e desmontagens. A gente consegue entender um pouco como é que era a mente do Leonardo da Vinci. Bom, sobre essa experiência, a Stogner ela vai dizer que experiências imersivas, como essa em São Paulo, que vão envolver mais de um sentido, que seria a visão e a audição, elas têm o potencial de criar um nível elevado de conexão emocional e cognitiva. Então, nessa amostra, nós identificamos três principais imersões, de acordo com a classificação de Stogner. A imersão experiencial, que vai colocar em diálogo múltiplos sentidos, além da visão e audição, a gente vai ter também um pouco a emoção vinculada, porque o corpo do espectador vai ser infiltrado nessas imagens, luzes e som, provocar então a sinestesia. A imersão narrativa,
já que tem uma narrativa temporal biográfica do artista que a gente acompanha. Essas transições, de acordo com o que a gente vai percorrendo, caminhando pela exposição, a gente percebe uma transição de um período para outro da vida de Da Vinci. E a imersão teatral, que é justamente por essas projeções de vídeo imensas, que vai ter, o espectador vai sentir como se tivesse mergulhado em outro espaço e tempo, que também ele vai começar a se vincular, conectar mais de forma emocional e empática com o trabalho da exposição e o próprio trabalho do artista. O que se percebe também nessas mostras é a diminuição da distância entre o espectador e a imagem. Então, nesse tipo de exposições e experiências imersivas, esse espaço convencional que a gente sempre vê, que é padrão em museus convencionais, que tem um espaço entre a obra e o observador, a gente tem que ficar um pouco distante da pintura, por exemplo, uma Mona Lisa. Nessas exposições imersivas, esse espaço é rompido e o espectador ele passa a experienciar a arte de dentro da imagem, que vai provocar então essa imersão sensorial. Então, apenas para complementar, em função da pandemia, o Music Experience lançou uma plataforma digital e transferiu toda essa exposição, todos os conteúdos da exposição para o espaço virtual. Então, ali existem 6 salas: Códice Civil, Galeria Mista, Sensorial, Militar e Mona Lisa. E ali a gente pode navegar em 360 graus, interagir, clicar em links, acessar vídeos. Também dá para acessar áudios guia com explicações da exposição, além de recursos de realidade aumentada das próprias invenções de Da Vinci. Então, essa plataforma ela vai democratizar mais, popularizar mais a exposição e talvez expandir para outros públicos que não somente aqueles que puderam ir presencialmente à exposição. Bom, nosso trabalho finaliza por aqui. Agradecemos a atenção de todos. Acho que agora vamos à conversa, né? Uma conversa. Queria primeiro agradecer a todos pela excelente exposição. Acho que gostei muito dos trabalhos, né? Das discussões que vocês trouxeram para nós nessa tarde. E como eu disse antes, né? Aparentemente você vê uma diversidade de objetos, de percursos, né? Para trabalhar, mas a gente consegue perceber também uma unidade bastante interessante entre todos eles, né? Me pareceu que, de alguma maneira, né, assim, eu acho que é uma provocação que eu coloco aqui para iniciarmos, né, que essa ideia do coletivo, essa forma de construir, né, de capturar, digamos assim, o leitor, o espectador, né, o nosso o interator, né, conforme os trabalhos aí apresentados, existe em todas essas discussões que vocês trouxeram, cada uma com uma estratégia, cada uma pensando uma ideia de multiplicidade de artes e de formatos e de objetos, né? E essa questão que me pareceu mais fundante, né, é nessa estrutura do agenciamento coletivo. Acho que essa é uma palavra, né, uma ideia que me pareceu presente em todos os trabalhos de vocês. Cada um trouxe uma dimensão dessa realidade, né? Eu acho que a gente poderia começar a falar disso, né? Começar por aí. Eu queria dar um espaço, então, para vocês agora falarem um pouquinho mais, né? Ou seja, vocês tiveram que correr, obviamente, na apresentação dos trabalhos, mas eu acredito que esse é o ponto, é um dos pontos, eu acho, iniciais para a gente começar essa conversa. Enquanto isso, nós vamos também verificar aqui nas redes e também no YouTube, né, se houve outras perguntas para a gente também lançar. Então, eu falo agora, não sei se Wagner fala agora ou depois, o que você prefere? Ué, Rogério, não, eu ia destacar exatamente isso, essa questão do agenciamento, né, coletivo, e um certo descentramento também, né,
não sim. só da obra, mas do sujeito criador, né? E da recepção em geral, né? Que eu acho que ela faz parte desse agenciamento, né? E que foi trazida aqui de uma forma ou de outra, como você disse, por todos os colegas, né? Eu acho que essa provocação é isso mesmo, dá mais uma oportunidade para eles falarem um pouco disso, né? A gente sair daquilo que a gente estava falando, e aí tem uma ligação, né, com a mesa da manhã, né? Sim. Né? A gente sair daquela ligação daquele mundo autoral, né? Ou autor, né? Ou artista, e passar agora para uma coisa que é uma outra manifestação artística, um outro olhar sobre a arte, sobre o mundo, né? E para eles falarem cada um pouquinho de objetos, os objetos muito ricos, muito interessantes, né? Então é isso mesmo. Vamos lá, quem se anima primeiro? Palavra. Oi, gente. Tudo bom? Posso falar? Claro. Eu queria primeiro fazer uma correção na minha fala lá no vídeo, porque eu acabei falando da noção de... Eu falei de projetos colaborativos quando eu queria falar de uma noção de comunidades experimentais da Cláudia Kozak. Então, eu me expressei errado, né, na minha apresentação, e a ideia principal era aproximar esse conceito de artista programador com a ideia de comunidades experimentais, dentro desse sentido de produção mesmo. É isso. Bom, você não quer tocar, então, na discussão. Quem quer a fala nesse momento? Eu poderia falar. Está ouvindo bem? É Fernando. Sim, Fernando. Pois é, o que você começou a nos propor hoje é uma conversa, né? E a conversa é um espaço de pesquisa, é onde mesmo acontece a pesquisa no nosso grupo de pesquisa, né? Então, há necessidade que haja pesquisa, porque é nesse espaço em que ela ocorre. Então, se é no espaço que ela ocorre, é um acontecimento também, né? Uma ideia também deleuziana. E, além de ser um acontecimento, é também um agenciamento, ou seja, porque nós somos da linha de pesquisa, né? Eu sou da linha de pesquisa de cotidianos e currículos. E aí a gente tenta utilizar artefatos culturais para possibilitar que esses artefatos culturais sejam artefatos curriculares. De que maneira nós vamos quebrar a hegemonidade dos currículos, trazendo à tona temas fundamentais, né, temas importantes. Então, a gente usa muito os filmes, porque os filmes ele tem uma identificação com todas as pessoas, né? Todas as pessoas entendem muito bem o filme, não tem, quebra aquela questão de linguagem, né? E etc. Então, os filmes são as nossas materialidades e a pesquisa se dá nesses momentos de conversa. E a Mônica, que é da UFRJ, é de outro grupo de pesquisa, mas nós fazemos muitos trabalhos unidos, a gente faz muita atividade colaborativa também, em agenciamentos, em atividades de coletivos, inclusive para promover esses agenciamentos e conversas. Nós trabalhamos já há algum tempo juntos, principalmente na educação de jovens e adultos, que a Fernanda não chegou a falar. Tivemos muitas rodas de conversa no Jardim do Museu da República, com artistas variados que se apresentam lá, e escolas públicas, inclusive com um trabalho que a gente acabou fazendo com uma escola pública que fica bem perto do museu, ali, que é um prédio histórico ali no Largo do Machado, em que os personagens, né, os alunos daquela escola nunca tinham entrado no museu. Então, assim, fica 2 passos, né? Você fica 2 passos de um centro cultural, de uma possibilidade de expandir horizontes, e essa oportunidade não é dada. A roda de conversa ela foi muito diferente na Flip e na Bienal do Livro. A Flip ela tem a faixa etária ela é maior, você tem um nível cultural maior. Então, as pessoas, quando elas receberam, antes da roda de conversa, o QR Code, cada um guardou no seu bolso. Quando terminou a roda de conversa, as pessoas mais velhas
pediam para as mais jovens explicarem como aquilo funcionava, para que elas pudessem reacessar aquelas memórias que estavam surgindo, que um ou outro ia dizendo, eu me lembro desse filme, quando eu ia com meu avô, quando eu ia com meu pai, enfim. Na Bienal do Livro era um público bem mais jovem, de estudantes de ensino público. A gente teve problema técnico, porque a gente falava no microfone e o som era meio ensurdecedor, se não se falasse com o microfone não se falava, ou a gente mostrava os trechos dos filmes e a gente optou pela conversa. Foi também apresentado um filme com poetas de rua, que é uma poesia que não está nos livros, ela está nas ruas, e o filme, de alguma forma, traz isso para as pessoas. Né? É isso. Aliás, é um filme seu, né, Mônica? Porque a Mônica também é cineasta. Bom, alguém mais quer tocar nesse tema? E depois eu posso até colocar mais uma questão para vocês. Bom, enquanto vocês se animam aí, eu diria assim, vou especificar, né? Uma coisa que o grupo da Mônica e da Fernanda diz uma palavra, uma expressão que é dissociação de saberes, né? A Roberta usou uma expressão, né, a partir da ideia das imagens técnicas, falar do atravessamento do corpo, né? Eu acho que são... E a própria Amanda trazia aqui a questão do programar e desprogramar, né, de alguma maneira, implícito no processo da impossibilidade e da possibilidade, né, que o tema coloca. Né? Então, eu queria que vocês dissessem um pouquinho mais dessas ideias, né? Roberta pensando em direção a Fernanda a fala da Fernanda e da Mônica, né? E depois, ao contrário, né? Pensando exatamente como vocês estão imaginando essa cena, quer dizer, esse ambiente, esse objeto, né? Da imagem técnica, esse objeto da cena que incorpora vários artefatos, vários artifícios, vários dispositivos, né? Que também é uma forma de lidar com o tecnológico, né? E a Amanda também poderia pensar isso a partir do digital, né? que ela trouxe. O que vocês acham? Rogério, aproveitando aí para colocar mais uma questãozinha aí, é que parece haver, nesse sentido que você está dizendo, e que os nossos colegas aí estão apresentando para a gente, uma formação discursiva muito singular, muito interessante, né? Que ela aparece nesse movimento. Então, vocês poderiam trazer também nesse sentido, né? Como que esse tecnológico, como que é isso que o Rogério chamou a atenção, né, forma um discurso, né, que é contemporâneo, que é atual, né, e que enriquece essa experiência, né, da qual vocês estão falando. E aí também eu queria que a Richelle, a Andrea, né, nós também pudessem falar um pouquinho disso, né, apresentar sobre o mediador, que também vai nessa linha, né. Vamos lá, isso, com vocês. Eu posso começar? Isso. Então, assim, eu fiquei pensando nessa questão do coletivo que vocês estavam falando, né? Porque eu fazia tempo que eu criei uma dessas exposições imersivas, é por isso até que eu escrevi o artigo, porque é uma coisa que me incomoda, assim, como pessoa que é formada em artes, né? Então, quando eu fui lá, assim, e assim, essa questão parece que haver uma tradução do que é a obra de arte, por exemplo, o que é a obra do Da Vinci, para a linguagem das pessoas que não têm esse conhecimento. Então, a tecnologia vem esse discurso de que a tecnologia é o novo, então ela vai trazer isso a mais para a gente, e que vai tocar a gente, que a gente vai querer saber sobre isso um pouco mais. Então, eu estou vendo não só uma questão de artística também, às vezes eu vejo, mas especularização assim, do espetacular, sabe? E daí eu não sei, às vezes, em que ponto que está a criação, em que ponto que está a recriação, a criação do objeto estético. Então, parece que isso fica todo misturado, sabe? Quando a gente vai num evento desses ou numa mostra.
Aí é mesmo que eu fico pensando nessas coisas, assim. E, enfim, não sei o que vocês acham. Joguei também. Eu acho que tem uma questão aí que é o processo, né? Quando a gente pensa na conversa, a gente está pensando mais no processo. Então, nem importa muito se o produto final qual vai ser, que estética vai dar isso, né? A estética é o fazer junto. A estética é essa socialização de que um sabe uma coisa, outro sabe outra, outro sabe mais um pouco, e aí vira essa composição, né? Então, eu creio que seja mais assim, esse foco mais no processo do que no resultado, né? Seria uma possibilidade, né? Existe também a possibilidade de se ressignificar a imagem técnica, né? No caso, quando a gente usa o QR Code, a gente usa como mais uma forma de comunicação. Mas dentro da arte, é legal se usar a imagem técnica, porque a gente banaliza e naturaliza certas coisas que a arte tem a capacidade de interrogar e fazer a gente refletir. A gente tem alguns filmes hoje feitos com Google Street, Google Maps, questionando essa cartografia, de que forma essa cartografia tem sido feita. Então, eu acredito que a arte tenha esse objetivo também. Ela não se limita, ela não é limitante, ela procura extrapolar. E a imagem técnica pode ser usada, sim, com valor artístico e com poder de ressignificação. Ótimo. Acho que a Richelle queria falar, até porque esse assunto do coletivo também foi colocado para ela, né, que traz a questão do mediador e o contato direto ali, tentando ressignificar os objetos também dentro de uma exposição, né, tecnológica. É isso? Isso, então, meu comentário vai um pouco na esteira do que a Roberta falou agora, também sobre a questão de uma construção coletiva, porque o trabalho do mediador, ele não existe sozinho, né? A gente não tem como fazer sozinho. Assim como o trabalho de curadoria, como o trabalho de exposição, né? Todo esse contexto, ele é coletivo, né? Mas uma coisa que eu queria comentar a partir do que a Roberta falou foi da questão de tradução, né? Claro que ela trabalha dentro do contexto ali das imagens, mas isso é uma questão que a gente tem muito na área da mediação, né? E principalmente na área de mediação das exposições que trabalham com arte e tecnologia. São especificidades diferentes, né? A mediação em si, ela já vai ter um caráter que geralmente é conhecido como um caráter explicativo, muitas vezes, né? E quando a gente vai trabalhar isso no campo da arte e tecnologia, isso não se basta, né? Em nenhum momento, numa exposição que tu está trabalhando com o público, cabe ao mediador explicar o sentido de uma obra, explicar a ideia do artista, né? Nós trabalhamos a partir de algumas informações que são fatos, como a data da obra, como o contexto da mostra, o contexto da produção daquele artista, mas a ideia, nesse projeto especificamente que a gente realizou para o Factors, era justamente fugir um pouco desse papel até passivo, que muitas vezes é exigido do próprio mediador, né? O público ele já extrapolou esse lugar, né? Quando a gente fala das mostras de arte e tecnologia, a gente está prevendo uma interação, a gente está prevendo uma participação, os artistas pensaram nessas propostas. Então, quando a gente vai trabalhar numa exposição diretamente com o público, é impossível a gente ficar num lugar contemplativo, né? O que acontece é que os visitantes, o público, os interatores, né, os participadores, eles já extrapolaram esse lugar. Então, minha crítica e minha reflexão para esse artigo foi pensar justamente no lugar do mediador, né? Nesse ambiente onde a gente já tem um público que tem uma consciência maior, que ele pode adentrar o espaço, ele pode viver esse espaço, ele pode refletir, ele pode sair desse lugar de contemplação e de esperar uma explicação sobre a obra, né? Sobre os trabalhos.
Mas a gente também tem, né, diante dessa minha experiência prática, da pesquisa de mestrado, que foi que deu origem a esse artigo, esse lugar de um mediador que vai adentrar esse processo somente no final, quando a exposição estiver montada, né? E é ele que vai estar lá na linha de frente para conversar, para receber esse público, né? Para instigar esse público. E que muitas vezes ele vai ficar nesse lugar, então, de cuidar da obra, né? De fazer essa manutenção, porque a gente sabe que exige, a gente trabalha com aparatos tecnológicos, né? Então, a ideia aí de uma construção colaborativa é tanto entre o grupo de mediadores, entre a organização do evento, entre a curadoria, que é essencial, que vai propor isso nasce junto lá da curadoria, essa vontade de uma aproximação do público, né? Mas ela também vai se construir principalmente junto ao público, né? Então, esse potencial do mediador, que é o que eu trago no artigo, justamente se dá nesse discurso, né? Nessa potência de um discurso que vai extrapolar esse papel de monitoria, né? O mediador, ele não é mais um monitor, ele está ali para construir junto, para ser mais do que uma ponte, para ser mais do que alguém que vai explicar, né? Mas justamente, então, buscar essa questão dos discursos institucionais, porque nós trabalhamos, né, dentro da universidade, essa exposição, esse evento, ele ocorre em âmbito institucional, dentro da UFSM, né, e então tem ali um alinhamento entre pensamentos e discursos desde a instituição com o Centro de Artes e Letras, com o laboratório de pesquisa, com a curadoria, então uma série de pensamentos aí que são permeados pela instituição, e que esses discursos eles podem ir ao encontro, eles podem ir de encontro, mas isso aí é justamente tentar, assim, deixar uma faísca para a gente pensar, sabe? Porque acho que o mediador, por mais que ele seja e ele trabalhe dentro dessa instituição, ele está num lugar que ele pode, sim, ser crítico, que ele pode ir de encontro, né? Ele pode ali trabalhar junto do público a partir do que o público precisa, né? Do que ele demonstra interesse, do que ele exige, enfim. Eu falo bastante, desculpa, pessoal. É um assunto que eu adoro, e enquanto eu vou falando, eu vou refletindo sobre o que eu escrevi no artigo. Mas, enfim, assim, desse aspecto coletivo era isso que eu queria comentar, e principalmente do aspecto de explicação mesmo, sabe? Desse papel que pode ser mais do que isso, né? Quando a gente trabalha com essa área. Muito bom. Obrigado, Richelle. Aproveitando aqui, destaco aqui a fala da Débora Gasparetto, que também compõe a organização do SEACT, né? E está aqui dizendo que está muito orgulhosa de te ouvir falando, Richelle, né? Sobre o Factors, que é um grande evento. Querida, adoro, Débora. Um beijo, Então, Débora. e tem aqui também uma fala do Wellington Nunes, né? Dizendo que a mediação, principalmente quando se trata de arte contemporânea, ficamos explicando as obras, mas quando há uma ação educativa na casa para estudantes visitantes, percebo que as obras têm outra significação, que eles questionam mais, né, e se relacionam de forma mais completa. Né? Destaque aí da fala. Bom, não sei se há mais perguntas. Chegou alguma pergunta? Também não sei se vocês querem falar. Alguém mais quer dizer algo? Eu queria só falar aqui o que a Richelle acabou de dizer em relação à mediação, né? Porque, no caso, nós também fizemos mediação, eu e a Mônica, né? Só que, como nós estamos trabalhando com esses artefatos para buscar a narrativa das pessoas, e no caso das exposições de arte, é a narrativa dos artistas que se procura comunicar, né? Então tem uma diferença também em relação a isso. E, por exemplo, no caso da nossa mediação, que foi tanto na Flip quanto na Bienal, foram situações completamente difíceis. Na Flip, por exemplo, nós fizemos projeção nas costas de uma mesa, porque era aberto, né? Era um lugar aberto. Então, e também tem essas condições, né, diferentes, mas que o intuito da gente era o foco na narrativa que aqueles filmes iam despertar naquelas pessoas. Mas não o filme que a gente queria falar. A gente queria falar sobre as histórias das pessoas.
alguma outra questão? Eu queria Chegou? só fazer uma correção minha, que eu Claro. vi também no meu vídeo. Que eu falei que o Meet Experience é o primeiro espaço imersivo da primeiro espaço imersivo, mas é o primeiro espaço imersivo da América Latina, né? Que foi em São Paulo. Não é o primeiro, né? Porque a gente vai ter na França, a gente vai ter em outros lugares que surgiram bem antes, né? Só para não ficar assim errado, assim. Parecer que foi errado, né? Só para saber, Isabela, teve alguma questão no YouTube? Você sabe me dizer? Não, no YouTube não. Não estou vendo nenhuma questão aqui, não. Aqui, mais cedo, eu vi uma questão, uma observação, que era de uma fala, não sei se era da Amanda, deixa eu ver se eu localizo. Acho que era sobre os dois termos, né? Que você estava falando, a programação, o artista programador. Oi, Rogério. Sim. Fui eu. Ah, sim, pode falar. Sim, claro. Muito bom o trabalho da Amanda. Eu vim aqui para poder ouvir essa pesquisa, porque tem muita interseção com a pesquisa que eu estou finalizando agora de mestrado, onde eu pude, junto com um trabalho colaborativo, criar uma plataforma que é o Encontros Digitais. E é uma comunidade que se propõe a ser uma comunidade de artistas programadores. E, para minha felicidade, né, esse foi um termo que eu descobri ao longo da pesquisa, não estava familiarizado, apesar de estar fazendo arte feita em código há quase uma década, eu não conhecia. Foi só no mestrado que eu fui encontrar esse termo, né, na literatura. E encontrei vários autores que utilizam esse termo. Então, assim, apesar de estar concluindo o mestrado, continua sendo uma novidade, né, porque não é um termo que eu consigo enxergar sendo utilizado fora da academia. E aí, os autores que eu utilizei, eles abraçam esse conceito como se fosse um conceito de que são pessoas que utilizam o código para fazer o que quer que tenha que ser feito. Seja arte, seja uma ferramenta, seja resolver um problema, mas não apenas com caráter funcional, né? Como que aí seria o programador clássico. Então, eu achei interessante porque justamente caminha na direção de conciliar essa dicotomia entre isso é arte e isso é técnica, né? Então, a gente tentar encontrar esse local do meio. E o autor que você escolheu, ele separa, né? Separa de um jeito até que a arte, o artista programador e o programador artista. Eu queria, enfim, não queria ficar falando muito, queria te ouvir, assim, porque queria entender, ver como é que você enxerga isso, se você acha que há um porquê da gente fazer essa separação, se você acha que isso é benéfico de alguma forma, ou se a gente deveria olhar de uma maneira mais harmoniosa para esses dois termos. O que você propõe? Obrigado. Oi, Carlos, obrigada pelas considerações aí sobre a minha apresentação. Eu estou acompanhando um movimento que eu acho que é muito interessante, que é o das redes, né, o coletivo de criação e de crítica de poéticas digitais, que incluem, inclusive, os pesquisadores, né, da organização aqui do Congresso, né, os laboratórios criativos, que Imaginário, o LabFront, o laboratório que eu participo lá no Cefet, que é o Tecnopoéticas, e tem um movimento muito interessante, né, desses pesquisadores, também artistas, né, poetas, para constituir uma rede, um coletivo de produção de poéticas digitais. E fazendo essa pesquisa, eu encontrei essa ideia do artista programador e programador artista, e relacionei com o conceito de comunidades experimentais, Cláudia Kozak. A Cláudia, ela fala, tem um trecho, né, de um artigo dela que eu achei bem interessante, que ela faz também uma distinção do que entraria nessa ideia de comunidade experimental e o que não entraria, né? Então, eu achei que tem uma relação aí com o conceito de artista programador e programador artista, porque quando você tem uma obra constituída por diversos autores ali, diversos participantes, que tem essa intenção de utilizar a máquina, utilizar o código para criar, né,
uma arte em processo, uma arte, uma poética, você tem realmente uma intenção, né, de artistas programadores. Diferente quando você tem um objetivo de criar uma obra poética e você se utiliza de mão de obra, se utiliza de recursos, né, para você conseguir aquela finalidade. Então, achei interessante esse paralelo aí desses dois conceitos, o de comunidade experimental e de artista programador. E eu acho que é bacana a gente ver esse movimento, né, principalmente desses grupos, desses laboratórios criativos, a produção dessas poéticas digitais, aí falando realmente do processo criativo, da produção mesmo, nesse sentido de descentralizar essa ideia de autoria, descentralizar essa noção de que existe também, né, de que existe o artista e existe a máquina, existe o artista e existe aquele que programa, né, a máquina. Então, acho que é meio nesse sentido aí que eu trouxe dentro da apresentação. No caso da minha tese, vai para um outro lado também, que é essa questão da poética ciborgue, que é essa mistura, esse híbrido aí da noção de poesia na contemporaneidade, né, e essas relações poesia e máquina. Acho que eu não sei se eu te respondi, se era isso que você queria saber. Não, estava ótimo, muito obrigado. Professor Rogério, seu áudio está fechado. Estou vendo aqui que tem uma pergunta, né, do professor Raul, né? Raul Bernal, né? Ele está na organização também, participando do evento. Como as tecnologias disruptivas estão relacionando o Betuer da criação artística? Qual é o lugar das espécies, né, dos gêneros nesse contexto global? Quando se incorporam as políticas afirmativas, as de não linearidade, para dimensionar outras perspectivas do tempo contemporâneo? Então, uma pergunta aí para o grupo. Só lembrando que o nosso tempo está acabando, Sim. Se conseguir ser breve nessa resposta. Acho que a gente um pouco respondeu isso, não é? Sim, algumas questões sim, acredito que sim. Bom, mas fica aí um pensamento, né, para se colocar, vocês refletirem também nesse contexto, né, que o professor está chamando a atenção, né? Então, acho que, conforme o Pablo já chegou aí para nos dar o até logo. Eu já tem 5 minutos ainda, mas eu fiz de propósito. É porque eu estou falando aqui para o pessoal, que o Raul está aí com a gente, enfim, e hoje tem a conferência do Raul com a Dieudonné Tomás, né, o professor Raul Ninho Bernal, da Pontifícia Universidade Javeriana. Então, ele colocou questões aí que ele já começa a responder para a gente aí no congresso passado, né? De certo modo, vem dessa conversa. No livro que a gente está lançando agora também tem capítulos, né, de estudantes, quer dizer, doutorandos, talvez doutores já, lá da universidade dele, lá, que, enfim, capítulos que tem diálogos nesse sentido. E o próprio Raul vai falar um pouco sobre isso na conferência. Então, além de vocês já terem respondido e dialogado aí com as perguntas dele, ainda tem a conversa que continua até o horário da conferência, né? A próxima sessão, neste momento à tarde, agora nós temos agora, né, daqui a pouquinho, o vídeo da intervenção do Yussi Paricá, em vídeo, né? Que também traz umas provocações, enfim, e depois voltamos para finalizar, quer dizer, não vamos finalizar o dia, vamos ter a última intervenção acadêmica do Raul e da Dieudonné sobre uma discussão sobre uma exposição, né, que o Raul curou. Então, é uma conferência sobre uma exposição que ele fez a curadoria da artista Dieudonné Tomás. Então, essa discussão sobre o molhado, o seco, né, tornando úmido, e essa dimensão da unificação das duas coisas, do tecnológico, digital, computacional, com o orgânico, enfim, ele também vai trazer um pouco hoje, mais tarde. Então, ele está mesmo provocando aí uma conversa, acredito.
né? O Raul sempre parceiro, para a gente já ficar aí antenado, né, nessa conversa. Mas temos um tempinho ainda, vamos lá. Vocês... Não, eu queria só destacar mesmo, né, alguns aspectos, né, como a questão do fazer processual, né, ressignificação artística, discursiva e tecnológica, né, e a ação como interferência aparente mesmo na mediação ou nas mediações, né, e todos nós acabamos conversando um pouco sobre essa questão, né, e isso é muito importante, assim, para a gente dar continuidade. Só para fazer uma síntese, assim, das mesas, agradecer muito as meninas, né, brilharam, foi muito bom ouvi-las, assim, no estudo, e também, daqui a pouquinho, depois do Iluminações, temos uma nova rodada do GT2, né? Nova rodada. Bom, então eu queria também agradecer a todos vocês pela excelente participação aqui nessa sessão, né, do GT. Dizer que realmente hoje e amanhã ainda nós temos o GT2, né, funcionando, e, né, cumprimentá-los, então, pela excelente fala, pela importância da contribuição dentro do nosso congresso aqui para as nossas pesquisas, tá? Muito obrigado. Pablo, a palavra. Fantástico. Pois é, não gostei muito e posso adiantar o seguinte, o diálogo lá da outra sessão também, que não sei se alguém conseguiu fazer o que eu fiz aqui, de acompanhar as duas, na outra também entrou numa discussão sobre participação, sobre a parte educativa dos equipamentos culturais, né, a questão da exposição, então dialoga bastante com o trabalho aí no Factors, né, que a Richelle apresentou, que a Débora faz parte ainda, né, acredito, enfim, tem muita proximidade com esse projeto, da Nara, enfim, são várias pessoas, né, envolvidas, então é bem bacana. E eu queria só finalizar, então, aqui fazendo aquela coisa do MC, né, convidar todo mundo, agradecer primeiro todo mundo pela participação aqui neste GT, nós continuamos, como os professores falaram, daqui a pouco, né, depois desse pequeno, entre aspas, intervalo, né, porque não é bem um intervalo, mas a gente volta para cá. Convido vocês agora a assistirem no canal do YouTube do LabFront, só no canal do YouTube, aqui vai ser meio que esvaziado de novo, né, e nós vamos recompor aqui a sessão de novo, né, então se quiserem retornar, como eu acho que vocês querem, todo mundo, fiquem atentos, né, com essa espera aí, que a gente, normalmente, quem já estava acaba mantendo-se, né, na espera. Acredito que as meninas já jogam vocês para a espera e voltam, não sei. Mas, de qualquer forma, temos agora no canal do YouTube do LabFront a sessão de iluminação de hoje, com o professor Dr. Yussi Paricá. A fala do professor Paricá tem como título Invisibilidade e Invisualidade, Imagens Operacionais nas Artes Cultura Digital. Aproveita as reflexões e quando essa participação do professor Yussi terminar, voltaremos para a sessão Realidades da Educação 5.0 do Grupo de Trabalho 2, aqui no Zoom. Vai ser um pouco concorrido pelo que a gente está vendo, mas eu continuo fazendo aquela instrução. Quem está como ouvinte, mas não vai interagir, não vai, enfim, na hora das perguntas, assista pelo YouTube, que eu acho que dá para acompanhar do mesmo modo. As meninas estão monitorando também se tiver alguma pergunta, alguma coisa, como esse caso do Raul, né? A gente traz para cá e participa do mesmo modo da conversa, tá? Então, é isso. Muito obrigado e vamos assistir. Ô, Pablo, o Raul está perguntando sobre o canal, é só informar ele sobre o... Pois agora eu coloco no link aqui, ó, no chat aqui agora. Tá, como é que fala? Copiado aqui automático no meu... Eu estou fazendo isso para todo mundo lá da UENG, só não está querendo ir. Não é porque deu para uma pessoa só um instante. Agora vai. Tá aí, ó. Aí já pode, vocês têm um tempinho ainda para abrir aí já o link. Né? É só procurar no YouTube LabFront que vocês encontram. A gente já fez isso em vários lugares, não tem apareceu no chat não, Pablo. Apareceu aqui, no meu apareceu. Rola. No meu também não. O meu não apareceu também. Está um pouco atrasado mesmo. Mas de qualquer forma, gente, procure LabFront no YouTube. Vocês vão encontrar o canal e aí o link está no canal. É só entrar no canal que ele aparece como ao vivo. Esse link não cai, ele fica ao vivo direto lá, como se fosse um canal de TV. Né? As meninas aí da organização também colocaram. Muito obrigado, então, para todo mundo e nos vemos daqui a 20 minutos da fala do professor Yussi Paricá. Okay, muito obrigado. Obrigada. Apareceu, Pablo. Tchau, gente. Obrigada, até mais. Tchau. Tchau, tchau.